Shalom, boa noite, Erev Tov. Estamos começando mais um shiur semanal de todas as nossas segundas-feiras. Hoje abordando a introdução à lei oral. Muita gente pergunta sobre o que é, o que vem a ser, onde se encontra, de onde ela vem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos falar sobre a história da Alahá, ok? Tudo bem? A história da Alahá, um pouquinho dela, a origem, como ela se formou, o que ela é. E vamos falar um pouco da Mishnah, do Talmud, do Shulchan Aruch, desse vasto compêndio que compreende o que nós chamamos de Alahá. Primeiramente, vamos explicar o que vem a ser. Alahá, algumas pessoas equivocadamente imaginam, as pessoas que estão iniciando, as pessoas que estão tendo seus primeiros contatos com a fé judaica, com a religião judaica, podem achar que a Alahá é uma espécie de livro, é um livro. Não é. Né? Alahá é um termo genérico, assim como o Kabbalah também é um termo genérico, né? Uma ciência mística. No caso da Alahá, é uma tradição interpretativa. É um termo, portanto, um termo abrangente, um termo que inclui uma vasta coletânea de livros, de compêndios, uma vasta literatura, um vasto acervo literário rabínico. O termo Alahá vem do verbo halar, que significa caminhar, andar. Aniholer, eu ando, eu caminho. Portanto, é o caminhar judaico, ok? E que algumas pessoas poderiam traduzir como doutrina judaica, ok? É o conjunto, portanto, das interpretações rabínicas ao longo das gerações, chegando até os dias de hoje. E ela inclui o Talmud, a Mishnah e a Gemara, vamos falar um pouco sobre isso, inclui os Midrashim, ok? Inclui o Shulchan Aruch, enfim, inclui uma série de compêndios vastos o suficiente para que um rabino especializado nas mais diversas áreas se debruce sobre ela a vida toda e ainda não será capaz de dominá-la completamente, longe disso. Okay? Apenas o Talmud, ele já é do tamanho de uma enciclopédia, dependendo da edição, pode chegar a 20, 30 volumes, dependendo da edição. É uma vasta coletânea. Tem alguns resumos, por exemplo, o Shulchan Aruch, que é um compêndio de 4 volumes, e que está, por sua vez, também resumido em algo que se vende hoje no Brasil em português, que é o Kitsur Shulchan Aruch, que é o resumo, o conciso Shulchan Aruch, ok? Bom, vamos falar um pouquinho então, primeiramente, de onde ela vem, como ela surge, e para a gente entender isso, a gente precisa recorrer ao primeiro capítulo do Pirkei Avot. Primeiro capítulo, primeiro Pasuk, primeira Mishnah do Pirkei Avot. Pirkei Avot que, por sua vez, é um tratado dentro do Talmud, ok?
Bom, e o primeiro texto, se você abrir aí no seu Sidur, você vai ter aí o Pirkei Avot, lá, posteriormente aos serviços de Minhá do Shabat, você vai encontrar lá o Pirkei Avot, o chamado Capítulos dos Pais, e que traz alguma coletânea de provérbios rabínicos, rabinos que viveram principalmente no período dos Amoraim, que nós vamos falar sobre o que é. E lá, nessa Mishnah, nesse Pasuk, nesse Pasuk primeiro do Pirkei Avot, nós vamos ler lá, Moshe kiber Torah miSinai. Moshe recebeu a Torá no Sinai. E ele passou a Yehoshua ben Nun, passou a Josué. Ele passou a Josué. Josué passou aos Zequinim, e os Zequinim passaram aos Neviim, e os Neviim passaram ao Anashei Akineset Agidolá. Portanto, ele passou aos anciãos, os membros do Sinédrio, formado na época de Moshe Rabbeinu, que por sua vez passou aos profetas, que por sua vez passou aos sábios da época de Esdras, que por sua vez passou aos membros de um conselho formado por Esdras e composto de 120 mestres que deram origem ao judaísmo que nós conhecemos hoje e que nos primórdios formou as bases do movimento interpretativo da Torá, conhecido como o farisaísmo. Esses, por sua vez, operaram e interpretaram a Torá até a destruição do segundo templo, ok? Desde a destruição do segundo templo. Então tem aí 1.500 anos de história aproximadamente. Durante esse tempo, a Torá foi interpretada e suas interpretações foram sendo passadas de geração para geração, de mestre para discípulo, de forma oral, baseada numa tradição. Ok? E por que sabemos disso? Porque Moshe Rabbeinu recebeu, além das tábuas dos 10 mandamentos, recebeu o Sefer Torá. O Sefer Torá, há quem questione seu texto, há quem diga que é o Sefer Torá que temos hoje, e há quem diga que não, que ele é um livro contendo as mitzvot, e que essas mitzvot, esse Sefer Torá, o texto desse Sefer Torá recebido por Moshe Rabbeinu, ele está contido dentro do Sefer Torá atual, que nós temos aqui registrado nos Humashim. Humash significa Pentateuco, vem da palavra Hamesh, que significa 5, e se refere a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Ok? Mas sabemos também que Moshe se sentava e o povo vinha para que ele interpretasse a Torá. Ok? E esse espírito que ele tinha de sabedoria, inicialmente, e que ele recebeu no Sinai juntamente com a Torá escrita, ele fez com que Moshe Rabbeinu elaborasse uma técnica, vamos chamar assim, de interpretação da Torá e ensinasse essa técnica para Yehoshua, que deveria interpretar a Torá, e quando ele faz a Shemichá de Yehoshua, colocando sua mão sobre a cabeça dele, ele transmite para Yehoshua o mesmo Ruach que estava com ele, um Ruach de sabedoria, de Chormá, e essa Chormá Binah Vedaat, que ele passou a Yehoshua, essa sabedoria, essa inteligência, esse entendimento, e por sinal o entendimento que alcança, inclusive o nível místico de interpretação da Torá, foi passado a Yehoshua. Contudo, na Torá,
nós encontramos lá no livro de Números um evento muito interessante que nos ajuda a entender também sobre a questão da lei oral. Moshe havia reclamado com Hashem que ele estava levando sozinho a carga espiritual do povo. Então, Hashem ordena que Moshe Rabbeinu escolha para si 70 anciãos, Zakenim. E esses Zakenim, esses anciãos, deveriam atender um critério mínimo para exercer essa função. Ele coloca lá que seja um homem de verdade, homens de bem, que saibam entrar e sair diante do povo, que não amem o lucro. Então essas características deviam compor o caráter de um Zaken, um caráter de um ancião. E é dito que, a Torá nos relata isso, Hashem diz a Moshe: eu tirarei uma porção do teu ruach, do teu espírito, e colocarei sobre os anciãos, para que não leve sozinho a carga do povo. Não confundir esses anciãos, esses Zakenim, com os Roshim, os Rechaim, que foram escolhidos por Moshe Rabbeinu para serem líderes de 10 famílias, líderes de 50, líderes de 100 e líderes de 1000. Esses eram governantes administrativos iniciais e que também julgavam as causas de demandas entre as pessoas de seu respectivo clã, de seu respectivo conjunto de famílias que eles administravam. Porém, não foi colocado sobre ele o Ruach, que estava sobre Moshe Rabbeinu, que também era um Ruach de Horma Binah Vedat, de sabedoria, inteligência e entendimento. Mas sobre os Zakenim foi colocado esse espírito, ou seja, o espírito que estava em Moshe, de forma que havia plena concordância, plena harmonia entre os ensinamentos de Moshe e sua identidade interpretativa, como também havia sobre os Zakenim. Eles interpretavam de forma igual. Porém, esse corpo de 70 ainda incluíam Moshe e Aharon. Portanto, esse número de 70, na verdade, somou aos 72, há quem coloque 71, enfim, mas a maioria concorda que eram 72, porque os outros dois ocupavam a cadeira de Moshe e Aharon. 70 mais Moshe e Aharon, que dá 72. E esses cargos que representam Moshe e Aharon foram depois considerados como o Avi Beit Din e o Nassi, o príncipe e o mestre ou pai, no sentido espiritualmente falando, dos outros 70. E esse corpo de 72 anciãos, ele foi chamado de Sanhedrin, o órgão máximo judiciário da lei judaica e que julgava as demandas de Israel. Quando Moshe Rabbeinu morreu, o seu cargo dentro desse Sanhedrin, desse Beit Din, foi passado a Yehoshua. Yehoshua, por sua vez, ao morrer, passou aos profetas. Os profetas sempre existiram, embora eles são mais maciçamente... ele passou aos anciãos, né, enfim, que estavam ali com ele. Os anciãos passaram aos profetas. Os profetas que são mais maciçamente mencionados no período final da estadia do povo judeu na terra de Israel, antes do cativeiro babilônico, mas que existiram sempre. Sempre existiram os profetas. Os profetas eram figuras enviadas por Deus, eram homens enviados por Deus para exortar o povo judeu e as gerações judaicas
contemporâneas a estes, e que levavam o povo ao arrependimento, à comoção. Eles também operavam junto aos reis de Israel, os aconselhando e buscando em Hashem uma inspiração espiritual e revelações para instruir os reis que os tinham por perto. No caso do rei Davi, o profeta Natã, muito famoso, né? No caso do rei Uzias, o profeta Ishaiahu, já no final dos dias, dos dias finais da estadia do povo judeu na terra de Israel, antes do cativeiro babilônico. Ok, esses profetas que duraram até o cativeiro babilônico, até a chegada do cativeiro babilônico, interromperam por um tempo sua profecia, foram para a Babilônia, alguns deles, e retornaram da Babilônia. Aqueles que retornaram da Babilônia, entre eles estava o próprio Daniel, que não era de fato profeta, ele era um vidente, não é? Porque ele não exortava o povo, ele apenas recebia visões de Deus e interpretava essas visões, lhes era dada essas interpretações pelo próprio Deus. Mas os mais proeminentes dessa época eram o profeta Hagai, Ageu, o profeta Malachai, Malaquias, e o profeta Zeraria, profeta Zacarias. Esses três profetas eram contemporâneos à época de Esdra, o levita Ezra a Cohen, também chamado de Ezra a Sofer. Esdra era escriba, ele era descendente de Aharon diretamente, portanto um Cohen, e versado na lei judaica, versado na interpretação da lei judaica. E ele ensinou os membros da grande assembleia do qual ele fazia parte. Então, os membros da grande assembleia receberam dos profetas essa fórmula de interpretar a Torá pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Deus. Esses membros da grande assembleia, na verdade, foi um corpo jurídico, um corpo de mestres de ensinamento que vieram com Esdras da Babilônia após o cativeiro babilônico e que foram 120 que Esdras ele organizou para retomar o estudo da lei judaica, da tradição judaica, aquela geração que havia esquecido muitos aspectos da Torá enquanto estavam na Babilônia, inclusive tendo se casado com mulheres estrangeiras, o que fez com que seus filhos não fossem instruídos no caminho da Torá. Esses 120 líderes, esses 120 mestres, interpretaram a Torá a partir daquilo que receberam de Esdra, que era versado na Torá. E Esdra, por sua vez, ao que se sabe, de acordo com o que nós também acreditamos, Esdra fez a compilação final do Sefer Torá que nós temos até os dias de hoje. Então, por conta disso, é dito que na verdade, Esdras utilizou toda a lei de Moshe que ele recebeu no Sinai, somou a isso as tradições orais de Gênesis, que são verdadeiras, mas que foram trazidas oralmente, o livro de Levítico, que foi dado como regra para os levitas, o livro de Devarim, que conta os discursos finais de Moshe Rabbeinu e que teria sido escrito de fato por Yehoshua, ok? E ele, então, pegou tudo aquilo, organizou, transformou nesses 5 livros que ele atribuiu a Moshe Rabbeinu, muito embora parte deles tenham sido transmitidas oralmente, e ele então cria o Humash, não o Humash como nós conhecemos hoje, não o Pentateuco em livro como nós conhecemos hoje, mas ele então escreve o livro da lei. E lá no capítulo 8 e 9 de Neemias aparece Esdras lendo a Torá e interpretando e explicando a Torá, e daí acredita-se terem vindo as Aliot, que depois foram transformadas nas Parashiot. Mas isso aí é uma história não comprovada, muito provavelmente não confere, mas sabe-se que ele explicava uma porção, que ele lia uma porção e explicava. De forma que isso durou 22 dias, desde o Rosh Hashanah até o último dia de Sukkot. E por conta disso, porque ele terminou a leitura da Torá no último dia de Sukkot, é que esse dia foi chamado de Simchat Torá, na terra de Israel, e celebrado
um dia depois, aqui na diáspora. Isso é uma outra história que não vem ao caso agora. Portanto, o nosso ano de leitura da Torá termina, de fato, no dia do Simchat Torá, o último dia do Sukkot. E também no Shabat seguinte, reiniciamos a leitura semanal da Torá, com suas aliot, e ao longo de um ano lemos essa Torá. Bom, essa é a lei escrita. A lei escrita que nós chamamos Torá Shebe Mirtav, a lei sobre escrito, sobre a escritura, a lei escrita. Porém, em paralelo a isso, nós temos aquela sabedoria que eu mencionei no início, que Hashem deu a Moshe Rabbeinu. Chorma Binah Vedat. Essa sabedoria de interpretar a Torá era utilizada para julgar os mandamentos da Torá e dar uma posição com relação a eles. Porque os mandamentos, muitos mandamentos, foram dados de uma forma teórica e que precisavam ser vivenciados e traduzidos para uma linguagem prática. Vamos dar um exemplo. Colocarás nos 4 cantos do seu vestuário borlas, ou seja, franjas, e colocarás sobre essas franjas um cordão azul celeste, petir terrelet, colocarás um cordão azul, petir terrelet é uma tonalidade específica de azul, e colocarás nos 4 cantos das vestes. Então isso precisava ser interpretado. Então chegou-se à conclusão de que apenas as vestes que tivessem 4 cantos estavam ordenadas a colocar os tzitziot, as franjas. Mas como colocá-las? De que maneira? Como deveriam ser essas franjas? De que tamanho elas deveriam ter? Então, os sábios precisavam se debruçar minuciosamente sobre aquela lei que Moshe Rabbeinu havia dado e preencher as lacunas desse mandamento, dando um formato prático para elas. Então, o tzitzit vai ter esse formato, é assim que é. E a partir dali, aquilo se tornou uma alahá, uma lei. Chamamos de Midrash Alahá. Temos 2 tipos de Midrash. Midrash Alahá, Midrash Agadá. Midrash Alahá é uma extração, a palavra Midrash significa um extrato, uma extração da Torá, um ensinamento dela. Darash vem de ensinar e Midrash vem do ensinamento, ou seja, um extrato da Torá, interpretada. Portanto, Midrash Alahá é vamos dizer assim, o mandato legislativo, ou seja, interpretativo daquela determinada mitzvah. Por outro lado, temos os Midrashim de Agadá, Midrash Agadá, Midrashim Agadá, que são os contos, as histórias que foram passadas oralmente e que não foram colocadas na lei escrita, mas que foram passadas oralmente. Algumas delas correspondem a uma realidade literal, outras não. Outras foram criadas pelos rabinos. São histórias homiléticas, como nós chamamos, ou seja, são contos que os nossos sábios elaboraram a partir de personagens reais, mas que não são reais, mas que servem como modelo, como formas de ensinar através de fábulas, através de parábolas, através de contos que se atribuiu a Moshe Rabbeinu, como ele se comportava, como ele vivia. Entre os Midrashim de Agadá, nós temos uma história muito bonita que fala que quando Moshe Rabbeinu recebeu de Hashem a notícia de que não entraria na terra de Israel e que Yehoshua entraria nela, Moshe Rabbeinu passou a servir Yehoshua. Tornou um servo dele para tentar mudar o decreto divino de não entrar na terra de Israel. Talvez ele achou, eu me exaltei lá na batida da rocha, lá em Merivá, e eu preciso exercitar a minha humildade, então eu vou servir a Yehoshua, quem sabe Hashem mude seu decreto. E ele servia Yehoshua, mas ainda assim Hashem não mudou seu decreto. Esse é um conto dos Midrashim Agadot, é uma Agadá, é um Midrash, que fala, que tenta mostrar que Moshe Rabbeinu era um homem humilde.
apesar de ter tido um momento, um afã de ira, mas ele mantinha-se um homem humilde. A prova disso é que quando ele foi interpelado por Korah, Datã e Aviram, a postura de Moshe Rabbeinu foi postar seu rosto em terra. Ele prostrou seu rosto em terra. Consternado, triste. Ele não esbravejou, ele não os expulsou. Ele falou: vocês têm a primazia, vocês querem também o sacerdócio, querem também ser como nós? Então Moshe Rabbeinu consultou a Hashem e Hashem empreendeu a morte sobre eles. Bom, então esse midrash que eu contei sobre Yehoshua e Moshe Rabbeinu, ele tenta mostrar o aspecto de Moshe Rabbeinu que deve ser exercitado em nós. E tenta também mostrar que certos decretos divinos não são revogados. Por mais que tentemos, por mais que peçamos, alguns decretos não são revogados. E há um propósito nesses decretos. E eles não são revogados. Bom, então esses são os Midrashim Magadot. Bom, voltando para os Midrash de Alahá, as Alahot, as leis interpretativas, Moshe então deu o Espírito a seus anciãos para que também interpretassem essa Torá. Bom, aí nós vamos para Devarim, Deuteronômio, capítulo 17, Parashá Shofetim. Parashá Shofetim fala de juízes e policiais colocarás para vós. Esses juízes tinham a incumbência de interpretar a Torá. E aqui nós temos um texto no capítulo 17, verso 8º, da Parashá Shofetim, que fala o seguinte. Inclusive está na primeira aliá. Quando uma lei for desconhecida em juízo, e um sangue for puro ou impuro, se uma causa for justa ou injusta, se uma chaga for pura ou impura, e se surgirem causas que provoquem divergências de opiniões em tuas cidades, levantar-te-ás e subirás ao lugar que o Eterno escolher, o Eterno teu Deus escolher, e virás aos sacerdotes e levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e indagarás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciar em lugar que escolher o Eterno, e cuidarás de fazer de acordo com tudo o que te ensinarem. No versículo 10, vai falar em hebraico, vai citar alpia davar. E farás conforme a boca da palavra, de acordo com o que eles te disseram, com as palavras que eles emitiram. Asher igdu lecha min hamakon, o qual eles lhe deram, lhe transmitiram para ti, desde o lugar do Amakom. O Amakom é um termo que se aplica ao lugar onde o templo Beit HaMikdash foi colocado. O Amakom era o local onde onde Avraham Avinu fez a Akedah, colocou seu filho Yitzhak para ser sacrificado. E nos dias de Yehoshua representava Shiloh, que era o lugar onde estava o Mishkan durante 300 anos lá em Israel. Aquele lugar onde ficavam situados os juízes do Sanhedrin, os 70 juízes e mais Moshe Rabbeinu, ou aqueles que o substituíram. Ok? Bom, e Ahu Asher Edehar Adonai, o qual eles no monte do Eterno Ishmartá, e guardarás lá solto para fazer Bechol Asher Erochá, tudo o qual te ordenaram. Ok? Alpi a Torá Asher Yoruhá,
e a lei alpi é sobre a boca, então por isso chamamos de Torá Shebealpi, ou Shebealpi, que é a Torá da boca. Então nós temos a Torá Shebemirtav, a Torá escrita, e temos a Torá da boca, a Torá oral, e essa não está escrita. Essa não estava, pelo menos, escrita nesses dias aqui. Ala mishpat, ve'ala mishpat, e sobre o juízo, Asher Omeru, o qual guardarás para ti, Omeru lecha, ta'ase, para fazer, lotasur miradavar, Asher igidu lecha, imin ishmol, e não, te desviarás da palavra a qual te deram para ti, para nem para a direita e nem para a esquerda. Yamin usimol, nem para a direita, nem o simol, nem para a esquerda. Então, a própria Torá escrita estabelece que deveria haver uma Torá oral. Portanto, não podemos dizer que os nossos sábios não representam a Torá escrita. Isso é inverídico, isso é mentira. Porque se você for pensar dessa forma, então eu te pergunto, como você vai praticar uma mitzvah como, por exemplo, de novo, o tzitzit, sem que você conheça a Torá Shebealpi, ou seja, a interpretação, a halachá, a interpretação de como esse mandamento deve ser cumprido e praticado de fato. Então, a Torá oral está na Torá escrita. A Torá escrita ordena que a Torá oral, que era dado pelos juízes, deveria ser chamada de Torá, deveria ser chamada de lei. Então nós não temos apenas leis escritas, nós temos também as leis rabínicas. E um mandamento em seu estado literal, quando ele está mencionado na Torá, a forma como ele é apresentado na Torá, nós chamamos de mitzvah deoraita. Não tem nada a ver com oral. Deoraita. Uma mitzvah deoraita é uma mitzvah pura, como ela está mencionada na Torá. Uma mitzvah derabanan é uma mitzvah rabínica. Ok? E essa mitzvah rabínica, ela é dada a partir da Torá Shebealpi, a partir da interpretação oral, e ela então estabelece o que nós chamamos de uma halachá. Então uma mitzvah, ela deve observar, primeiramente, os mandamentos de Oraitá, como eles são apresentados na Torá, literalmente. Depois, eles devem passar por uma halachá, ou seja, eles devem ser falados sobre uma halachá. E depois, essa halachá também deve ser aplicada, baseada na Messorá. Messorá significa tradição. Messorá significa tradição. E essa tradição deve ser respeitada na hora de cumprir a Torá. Então, uma mitzvah, uma halachá e a Messorá. Ou seja, a Torá em si, o mandamento como aparece na Torá, a interpretação de como fazê-lo de forma legislativa e respeitar a Messorá, ou seja, a tradição. E essa tradição, ela deve vir e algumas vezes ela é alterada pelos diferentes segmentos judaicos na época
Perushim e Saduquim, fariseus e saduceus. Nos dias de hoje nós temos o judaísmo ortodoxo, que observa a lei oral e a lei escrita, e nós temos, por exemplo, as etnias judaicas, as mais famosas delas são Ashkenazi e Sefaradi, que aplicam um determinado mandamento de uma forma não divergente, mas de uma forma diferente. Um exemplo, de novo, usando o tzitzit como exemplo, os Ashkenazi utilizam as voltas que se dá em torno dos 4 fios, não é? Chamados com o fio maior que se chama shamash, se dá 7, depois um nó, depois 8, um nó, 11 voltas, depois um nó, e 13, depois um nó. Já os Sefaradim, que é a tradição que nós observamos, ele utiliza um outro sistema, que é baseado no nome de Hashem, Yod Evavire. Então ele faz um nó, depois 10, que é o Yod, faz um nó, depois 5, que é o Re, faz um nó, depois 6, que é o Vav, e depois um nó e 5, que é o Re novamente, e um nó. Então, Yod, Re, Vav, Re. São 2 formas de fazer um tzitzit. Existiam outras formas, muito mais antigas, e dentro desses 2 formatos ainda existem diferenças de um grupo para o outro, pequenos detalhes. Às vezes o tamanho do fio, às vezes o mais grosso, mais fino, bom, enfim. De qualquer maneira, se você segue uma tradição, deve se manter naquela tradição, se outra, você deve se manter naquela outra. Sefaradi, Ashkenazi, isso depende muito do Rav que vai acompanhar você no seu processo de conversão, ou a casa onde você foi criado. E quando há um casamento misto no sentido de Messorá, quando um Ashkenazi se casa com uma Sefaradi ou vice-versa, então deve-se estabelecer qual tradição será observada naquela casa. E não se pode sair daquela tradição por causa de Números 30, que esses votos, esses nedarim, esses votos, que qualquer coisa que você faz por mais de 3 vezes se torna uma Messorá, se torna uma tradição, se torna um voto, e você está, dali em diante, você está ordenado a praticar daquela determinada forma. Mas é claro que essas tradições não podem ser inventadas para as pessoas. E um erro muito comum em pessoas que formam grupos e se prestam a viver uma experiência judaica, uma prática muito comum é que as pessoas inventem uma forma de cumprir uma determinada mitzvah. Ou alterem deliberadamente a forma como ela deve ser praticada. Muito comum as pessoas, por exemplo, darem seu próprio formato a um tzitzit. Compram qualquer fio, fazem de qualquer maneira e acreditam estar fazendo a vontade de Hashem. Não estão. Estão sendo arrogantes. Como diz o texto aqui, verso 12, vai dizer: e o homem que fizer com malícia, para não ouvir o sacerdote que está ali, para servir a Hashem, seu Deus, ou ao juiz, tal homem morrerá, e eliminarás o mal de Israel, e todo o povo escutará e temerá, e não procederão mal. Ok? E não escutará e temerá, e não procederão mal. E aí fala de outras coisas ali. Bom, esse indivíduo é dito que ele agiu soberbamente. Ou seja, ele foi arrogante. E essa arrogância é uma arrogância muito comum no mundo religioso. Uma arrogância que chega a dizer que esta pessoa ela tem autoridade de Deus para interpretar a seu próprio modo. Isso é pecado. Isso é terrível, isso é uma coisa fora da nossa realidade possível dentro da fé judaica. Uma pessoa que diz receber de Hashem deve ser considerada como um anátema.
ninguém recebe de Hashem. Hoje em dia, as pessoas podem ser inspiradas, elas podem ser levadas a uma compreensão, mas ninguém recebe de Hashem que uma mitzvah ou uma alahá deve ser mudada. Não. Você pode, dentro do amplo espectro da alahá, que eu chamo, dentro da vasta interpretação rabínica, você pode se equacionar dentro dela. Você pode se localizar dentro dela, seguindo uma linha rabínica interpretativa, você pode. Porque os nossos sábios passaram esse conhecimento de mestre para discípulos desde a antiguidade, desde 3.500 anos atrás. E todos os rabinos que recebem essa formação, eles observam a jurisprudência. A palavra jurisprudência significa juízo com prudência. E essa prudência é recorrer aos sábios de antes, de ontem. E aí nós nos colocamos dentro de um outro texto da Torá que fala: não mudarás os marcos que os antigos colocaram. Uma pessoa que deliberadamente muda uma tradição rabínica para atender seus próprios interesses, para atender seu próprio comodismo, para atender, sei lá, sua própria arrogância. Na época do sábio de Israel, essa pessoa, na época de Moshe Rabbeinu, essa pessoa deveria morrer. E essa arrogância já é um tipo de morte. É por isso que algumas pessoas, quando entram dentro da fé judaica, com a intenção de restaurar raízes, elas acabam estudando isso e elas se tornam arrogantes e elas se sentem capazes de questionar os rabinos do passado. Isso é uma coisa fora do senso possível. Como uma pessoa pode fazer isso? E quando ela se depara com a legislação rabínica mais ortodoxa, mais pesada para uma pessoa não iniciada nessa compreensão, ela começa a criticar os sábios. E ao criticar os sábios, ela critica todas as vertentes judaicas. O judaísmo ortodoxo, o judaísmo massoreti. E ela começa a plantar a semente do antissemitismo. Essa mesma ideia foi que levou o catolicismo a perseguir o povo judeu. Nós agora recebemos de Deus esse conhecimento. Os judeus estão errados. Resultou na Igreja Católica, que perseguiu o povo judeu. Depois veio Lutero, no período da Reforma Protestante, que de início tirou os ídolos das igrejas e achou que com isso ia atrair a atenção do povo judeu. Não atraiu, é claro, por conta de sua teologia. E passou também a perseguir o povo judeu, escrevendo um livro que se tornou base do movimento nazista, que se tornou base do livro do Mein Kampf, do famigerado Hitler, um livro que se chamava Os Judeus e Suas Mentiras, escrito pelo punho do próprio Martin Lutero. Martin Luther. Escreveu em alemão. Sim, o mesmo Martin Luther que traduziu a Bíblia Vulgata Latina para o alemão, chamada Bíblia Gótica. Todos se tornaram antissemitas. Então, quem começa questionando os sábios está pegando um caminho do antissemitismo. Então, o que é que devemos fazer? Devemos nos aprofundar no conhecimento de nossos sábios, entender o que eles estão dizendo e entender que eles estão ali há 3.500 anos. Há uma trajetória
uma trajetória de experiência. E aí me lembro de uma história contada pelo rabino Benjamin Blair, num dos seus livros. Ele diz o seguinte, que um jovem, adolescente, achava que seus pais eram tolos, eram idiotas, eles tinham ideias idiotas, ideias tolas. Mas quando ele cresceu e amadureceu, ele percebeu que, incrivelmente, seus pais também se tornaram mais inteligentes, mais sábios. O que significa isso? Que, na verdade, não foram os pais que se tornaram mais sábios. Foi o adolescente que cresceu e começou a entender o que os pais diziam. É o que acontece com uma pessoa recém-estudiosa do judaísmo. Ela começa se sentindo como um adolescente, uma criança. Uma criança que acha absurda a forma como os nossos sábios interpretaram a Torá. Você sente no direito de questionar. Você sente no direito de dizer, não, isso era para aquela época. Não, isso não existe, isso aqui é demais. É claro que dentro, vou usar de novo a expressão, o amplo espectro da Halahá, é possível seguir linhas mais lenientes, mais tolerantes, linhas mais ortodoxas. Mas o importante é entender o princípio da Halahá. Entender qual é o objetivo daquele mandamento e como ele deve ser cumprido na prática. E à medida que aquela pessoa questiona, isso é um comportamento infantil, é um comportamento religioso imaturo, infantil. À medida em que ela se aprofunda, ela vai descobrir que os sábios estavam certos. Por quê? Porque à medida em que há o amadurecimento, as pessoas descobrem que, na verdade, elas simplesmente tentaram reinventar a roda. Já viu essa expressão? Reinventar a roda. Ou seja, descobrir uma outra forma de fazer a mesma coisa. E dizendo, eu inventei. Então, isso é um caminho errado, é um caminho arrogante, é um caminho perigoso e que conduz as pessoas ao antissemitismo. Conduz as pessoas à arrogância religiosa. E essa arrogância quebra a relação daquela pessoa com Hashem, a ponto que ela começa a ficar cega e a arrogância dela acaba por sendo o motivo de sua completa ruína. 7 vezes, diz o texto de Provérbios, 7 vezes cairá o justo, o tzadik, e 7 vezes Deus o levantará. Significa que o justo também peca. O justo também pratica eventualmente coisas erradas. Mas o justo, o tzadik, ele busca um aperfeiçoamento permanente. E esse aperfeiçoamento sempre levará o tzadik a uma condição seguinte à sua transgressão, maior do que ele tinha antes dela. Como eu digo, o tzadik sempre cai para cima. Mas alguém que se mostra arrogante diante da Torá e diante dos nossos sábios, este está cavando a sepultura de sua espiritualidade. Ele está se tornando um nécio, está se tornando um tolo. Ok? Bom, a lei oral, então, ela existiu, como o próprio nome diz, de forma oral durante cerca de 1000 anos. Desde a época de Moshe Rabbeinu até a época da destruição do segundo templo no ano 70 da Era Comum. De lá para cá, esses sábios, após a destruição do templo, começaram a se preocupar com a dispersão do sinédrio, a dissolução dele, solução do sinédrio,
os nossos sábios temeram que essa tradição interpretativa se perdesse. E então eles começaram a escrever. Então a lei, que era uma lei oral, tornou-se a lei oral escrita. E na semana que vem, nós vamos estar falando sobre isso, sobre esse processo que, a partir da grande assembleia, que estabeleceu 3 princípios: sede circunspectos em vossos mandamentos, ok? Estabelecer muitos discípulos e criem cercas em torno da lei divina. Siagim, em torno da lei divina. Esses 3 princípios nortearam toda a interpretação rabínica posterior. E, inclusive, o Rav Yeshua, que é o nosso tzadik, o nosso Rav, a quem seguimos seus ensinamentos, ele vai mencionar a respeito dos fariseus, dizendo que eles, os fariseus, estão sentados na cadeira de Moshe Rabbeinu. Ou seja, cabe a eles a interpretação da Torá naquela época, para aqueles que pensam que os fariseus eram maus, os fariseus eram hipócritas. Não. Era um grupo zeloso. Yeshua por várias vezes repreendeu alguns fariseus de sua arrogância, de seu orgulho, de sua hipocrisia, mas a classe zelosa da época eram os fariseus. E eles estavam sentados na cadeira de Moshe. E os fariseus foram os responsáveis por formar os rabinos de todas as gerações. E o farisaísmo da época do Rav Yeshua tornou-se o judaísmo rabínico de hoje. E o judaísmo rabínico é o judaísmo farisaico. E o judaísmo farisaico é o judaísmo que o Rav Yeshua aprovou. Então, questionar o judaísmo rabínico, pelo menos no que se refere à sua interpretação da Torá, é contrariar as próprias palavras do Rav Yeshua, que nós seguimos como tzadik, como Rav, como Mashiach. Ok? E na semana que vem nós vamos falar dessas gerações. Vamos falar dos Amoraim, dos Tanaim, dos Amoraim, depois dos que escreveram os outros comentários do Talmud. Vamos falar do Talmud, da Mishnah, da Guemará. Vamos falar do Shulchan Aruch. Vamos falar dos rabinos que compuseram toda essa trajetória. Vamos nos dedicar um pouquinho sobre quem foram eles. E vamos explicar, então, vamos fazer o capítulo 2, o episódio 2 da nossa introdução à lei oral como parte do nosso shiur de segunda-feira. Ok? Eu costumo sempre fazer estudos com o número 1, 2, 3. Eles não vão sendo falados toda semana, mas depois eles serão agrupados em estudos, em várias subgrupos, em vários grupos, e à medida que nós vamos fazendo, nós vamos colocando dentro desses grupos aí, ok? Eu quero aproveitar o finalzinho aqui do nosso shiur de hoje, quero aproveitar para comunicar que a Kahal Bnei Mashiach está organizando uma yeshivá. Sim, uma yeshivá. Um curso de judaísmo em vários estágios, que contará com aulas de rabinos formados, rabinos de Israel e de outros lugares, ok? E esses rabinos estarão nos ajudando, dando aula juntamente conosco nessa yeshivá. É uma yeshivá de formação, que vai diversas categorias, desde um processo de conversão, do ensinamento de conversão, até uma formação de mestres e professores de fé e cultura judaica. Então fique atento, através do nosso canal. Esse curso será um curso à parte ao shiurim de segunda-feira, à parte ao coleiro de quarta-feira, e ele será pago e será fechado, mas ele será um curso de extremo aprofundamento, ok? Ele vai ensinar cultura judaica, vai ensinar Alahá e vai formar mestres e professores também. Então, você que já é
membro da nossa comunidade ou que nos assiste pela internet, entre em contato conosco para saber maiores informações no e-mail respostas@bineimashiach.org. respostas@bineimashiach.org. Mande Binei com BNEY, Mashiach com CH no final, SH no meio, .org. Mande para nós, saiba maiores informações sobre a grade, sobre quando ele começará. Ele começará no segundo semestre de 2016. E repito, contará com ministração, com o estudo, com o ensinamento de rabinos da Europa, de Israel, de outros lugares do mundo e que estarão nos acompanhando nessa formação, ok? Isso é uma coisa muito importante para você que quer se aproximar de nós, seja de nível conversão, seja de nível de aprofundamento. Ele será pago, será mensal e será feito em módulos. Então as matérias serão ministradas em módulo e, portanto, você não precisa, você pode começar naquele determinado módulo, você vai cursar aquele determinado módulo em horas e esse módulo vai ser pago mensalmente, ok? Então ele não terá início, meio e fim. Você pode ir estudando esses módulos. Nós estaremos sempre fazendo novos módulos, novas matérias, novas cadeiras dentro desse curso de formação, ok? Dentro dessa yeshiva que nós estaremos consolidando através do nosso canal Benei Mashiach. Uma realização do Projeto Malhut. Ainda não sabemos se estaremos transmitindo pelo canal do Projeto Malhut ou pelo canal do Benei Mashiach. Estamos discutindo ainda. Pode ser que seja pelo Projeto Malhut, porque é o Projeto Malhut quem está encabeçando essa yeshiva, que é um projeto de ensino da Torá às pessoas. Então, provavelmente será o Projeto Malhut, ok? Então, a você, nosso muito obrigado por ter acompanhado o nosso shiur de hoje. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, Bezat Hashem, se Hashem nos permitir, ok? É isso, shalom, e até o nosso próximo encontro.